E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química. Hoje nós iremos trabalhar com matéria e energia. Mas antes, porém, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, tá? Deixa o like aqui, também muito importante. Ative as notificações para não perder mais nenhuma aula aqui do Espaço Química. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa aula e trabalharemos hoje com matéria, tá? Matéria e energia. Mas, professor, o que vem a ser matéria e o que vem a ser energia? Bom, na natureza, ou você se encontra na forma de uma matéria, tá? Ou você vai se encontrar na forma de energia. O que seria matéria? Matéria, aquele conceito básico que todos nós já sabemos, né? É tudo aquilo que possui massa, né? Possui massa e ocupa lugar no espaço, tá? E ocupa, tá? Ocupa o que, professor? Lugar no espaço. Esse é o conceito básico de matéria, né? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, praticamente tudo que existe na natureza é constituído aí de matéria. E a energia? A energia nada mais é que a capacidade de realizar trabalho. Então, a energia é a capacidade de realizar trabalho, tá? Realizar trabalho. Então, ou você é energia ou você é matéria. A matéria, galera, ela se apresenta, tá, na natureza de três formas, né, que a gente sabe: no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso, que também a gente pode chamar de estados de agregação ou fases de agregação. Tudo bem? Vamos lá. O estado sólido, né, ele possui partículas muito próximas umas das outras, né? O que caracteriza, na verdade, o estado sólido é a proximidade das partículas. O que mais pode caracterizar o estado sólido? Tem baixa energia cinética, que é aquela energia de movimento das partículas. Mas isso aqui é raciocínio lógico. Veja comigo. Se eu tenho partículas que estão muito próximas umas das outras, é claro que o movimento ali entre as partículas vai ser bem pequeno. Por consequência, haverá uma menor energia cinética, né? Tem uma alta organização. Veja que no estado sólido você consegue vislumbrar uma forma definida, né? Você consegue visualizar o seu caderno, seu notebook, porque tem um alto grau de organização. Por isso que a gente observa uma forma definida, né? Um volume ali constante. Então, esquematicamente pode verificar o seguinte, ó, no estado sólido as partículas estão bonitinhas, uma próxima umas das outras, né, bem unidinha. Aqui não tem espaço nem para que uma partícula consiga se movimentar. Então veja que eu tenho uma forma definida e um volume definido. Beleza? Lembremos também, só voltando aqui, lembremos que no estado sólido, né, o volume ele é, tá, constante. E a forma, professor, também é uma forma definida. Como assim? Se eu coloco uma cadeira dentro de um recipiente grande, né, que é definida com D, tá dentro de um recipiente grande, essa cadeira não terá a forma do recipiente, pelo contrário, vai ter a forma da cadeira, vai continuar. Por isso que a forma é definida. E o volume da cadeira vai ter o volume do recipiente? Não, o volume continua sendo o mesmo. Tranquilidade? Muito fácil, né? No estado líquido, né? No estado líquido as partículas, né, estão menos próximas, né? Estão um pouco assim mais afastadas do que no estado sólido, né? Possui mais energia cinética, já que eu possibilito ali que as partículas se movimentem um pouco melhor e tem uma certa desorganização. Isso é que vai caracterizar, por exemplo, que a forma de um líquido, né, ele vai ter a forma de um recipiente. Se eu coloco um líquido dentro de um copo, esse líquido terá a forma do copo. Beleza?
Mas e o volume? O volume continua constante. Se eu coloco 1 litro de água dentro de uma piscina, por exemplo, esse litro de água não vai se tornar o volume ali da piscina, não. Tá bacana? Tá tranquilo? Então, continuando, né? Então, no líquido, observe que as partículas estão um pouco mais afastadas uma das outras, né? Veja que já tem uma certa aqui movimentação, ou seja, há uma maior energia cinética se compararmos, por exemplo, com o estado sólido, né? Continuando, no estado gasoso, né? As partículas estão muito distantes, tem uma alta energia cinética, tem uma alta desorganização. Veja que as partículas elas já têm uma certa liberdade maior do que no estado líquido, né? Elas conseguem se movimentar, então tem uma alta energia cinética, que é a energia do movimento, beleza? E tem uma alta desorganização. Então, resumindo aqui, deixa eu só passar para outro tópico aqui. Então veja que no estado gasoso, olha só, as partículas estão aqui bem afastadas umas das outras, né? Tem uma certa movimentação. Veja que no estado gasoso a forma, tá? A forma é variável, tá? A forma é variável. E o volume também. Como assim, professor? O volume também é variável. Observe que se eu colocar, por exemplo, um gás dentro de uma sala, ele vai ter o volume da sala e a forma da sala. Já no estado líquido, ele vai ter a forma do recipiente, né? Mas o volume é constante. E no estado sólido, o volume é constante e a forma também é definida. Então, fazendo um rápido resumo aqui, deixa eu colocar só uma tela aqui, uma tela branca, para a gente só fechar aqui o raciocínio. Então, no estado sólido, o que acontece? O volume é o que? Constante. E a forma também definida. No estado líquido, veja que no estado líquido o volume é constante, porém a forma ela é variável, tá? A forma ela é variável, ou seja, o líquido vai ter a forma do recipiente que o contém, né? E no estado gasoso, o volume ele é variável, e a forma também é variável, tá certo? Leve em consideração isso aí. Então, avançando, mudanças de fase, ou mudanças de estado de agregação, ou mudanças de estado físico também, você pode utilizar essa nomenclatura. Vamos lá, nós temos o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Então, a passagem do estado sólido para o líquido, você já sabe, é a fusão, tá certo? Do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a vaporização. Lembrando que a vaporização, ela pode ocorrer de 3 formas, né? Através da evaporação, através da ebulição e através da calefação. A evaporação, ela é superficial, ela não perturba o sistema, então vai se evaporar as partículas que estão mais ali na superfície. Por exemplo, você deixando uma roupa no varal, você mesmo também deixando o seu corpo ali espontâneo, você consegue eliminar líquido através da evaporação, tá certo? A ebulição, você veja que você já consegue ver que não só as partículas superficiais passam para o outro estado, né? Até as partículas que estão lá no interior. Então veja que aqui na ebulição há uma perturbação do sistema como um todo. Um exemplo, colocar uma panela de água no fogo. Já na calefação, é quase que instantâneo, né? A passagem do estado líquido para o estado gasoso. Beleza? Que é uma perturbação do sistema de forma mais violenta. Beleza? Então a gente poderia até dizer que poderíamos diferenciar a ebulição, da calefação, da evaporação
A velocidade também com que isso se passa. Veja que na evaporação é um processo mais lento, né? Na ebulição um pouco mais rápido, na calefação bem mais rápido. Continuando, então, do estado gasoso para o estado líquido, né? Você pode ter a liquefação ou condensação. Muitas pessoas utilizam como sinônimos, mas tem uma certa diferença, né? Da liquefação para a condensação. Veja que na liquefação, o gás passando a líquido, né? Através de quê? De mudança de pressão e temperatura. Então, o gás ele passa para o estado líquido quando eu tenho, né, uma alteração na pressão e na temperatura. Agora, a condensação, o vapor passa para o líquido, né? Aqui há uma mudança de pressão ou temperatura. Veja que aqui os conectivos mudam, né, pessoal? Veja que no gás passando a líquido há uma mudança de pressão e temperatura. No vapor passando para o líquido, há uma mudança de pressão ou temperatura. E aí vem os exemplos, né? Veja que o gás carbônico aqui gasoso passando para o gás carbônico líquido, né? Aqui na liquefação. H2O, né? Passando para o estado líquido também de vapor, passando para o estado líquido. Isso aqui é a condensação. Então, qual seria então a diferença de um gás para um vapor? O gás em temperaturas normais, né? Na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, por exemplo, 25 graus Celsius a 1 atm, ele já é gás por natureza, né? O gás carbônico, por exemplo, ele é um gás. Já o vapor não. Você tem que mudar ali a temperatura, né? Ou a pressão, que aí sim ele vai mudar de estado físico. Beleza? Continuando, né, do líquido para o sólido é a solidificação. Lembrando aqui que da esquerda para a direita é chamado aqui de processo, é um processo endotérmico. O que significa isso, professor? Um processo endotérmico é aquele que absorve calor, absorve energia. Então, do sólido para o líquido, ele tem que absorver energia para ele fazer essa mudança. Do líquido para o gasoso, a mesma coisa. Então, voltando aqui, ó. Tá voltando aqui. Do gás para o líquido ou do líquido para o sólido, é um processo exotérmico ou exotérmico, tanto faz, né? Ou seja, é um processo que libera energia. Mas continuando aqui, eu não falei do sólido para o gasoso, que é chamado de sublimação. Professor, um exemplo de sublimação. A pedra de naftalina. Veja que ela passa direto do sólido para o estado gasoso. Beleza? Professor, e do gasoso para o sólido? Também é sublimação. Alguns livros trazem o termo de ressublimação. Até gosto de contar essa informação, né? Que às vezes as pessoas pensam que a pedra de naftalina vai ficando pequenininha porque a barata vai lá e começa a chupar igual o bombom, né? E ela fica pequenininha. Mas na verdade o que acontece ali? Ao passar para o estado gasoso, né? Que é aquele gás, ele mata as baratas por asfixia, que entra na traqueia dos animais ali, dos bichos, dos insetos, e eles morrem por asfixia. Mas não é os insetos ali ou as baratas, aqueles bichos ali que estão chupando a pedra de naftalina, não. Beleza? Galera, sublimação, já dei aqui o exemplo da pedra de naftalina, né? Agora vamos fazer uma questão rapidinho para a gente encerrar o vídeo. Questão tranquila demais. Vamos lá. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário, isso que é a sublimação, né? Uma vasilha com água deixada no freezer. Claro, se deixa um líquido lá no freezer, o que vai acontecer? Vai congelar. Aqui nós temos a solidificação. A solidificação. Aqui eu até vou escrever aqui em cima, que é a sublimação. Uma vasilha com água deixada no fogo, né? Aqui nós temos a vaporização. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Aqui nós temos a fusão, né, pessoal? Fusão. E aí, com a resposta seria sublimação, solidificação, vaporização e fusão. Letra A de amor. Não é isso? Sublimação, solidificação, vaporização e fusão. Então, espero que você tenha gostado, que tenha entendido este tópico desse assunto.
Se gostou, deixa o like aqui, inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.